A paz do Senhor, meus amados. Hoje nós queremos apresentar a nova revista do Programa de Educação Cristã Continuada. Para tanto, nós trazemos aqui nada mais, nada menos do que o comentarista desse trimestre, pastor Pádua Rodrigues, de São José dos Campos, e também nosso querido Jadiel Gomes. Jadiel Gomes é coordenador editorial, e os dois estarão falando um pouco desse novo tema, desses livros maravilhosos de 1º e 2º Samuel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Neres, e aqui no canal você vai encontrar aulas para os professores de EBD. Eu tive a honra de ser o comentarista de Hebreus e Tiago, de escrever também o livro Devocionais Selecionados. Tenho orientado a todos os professores a ler a Bíblia toda, e aqueles que quiserem, se inscrevam no canal e acompanhem diariamente a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já estão gravados ambos os livros, 1º e 2º Samuel, aqui nessa live. Não saia daí, vamos ouvir já o pastor Pádua trazendo aqui uma palavra. Eu quero indicar para vocês também a Bíblia Palavra-Chave, ajuda muito na preparação das aulas. E como nesse trimestre vamos falar de 1º e 2º Samuel, eu indico esse livro abençoado chamado Icabote. É um livro muito bom e eu indico para todos os professores em nome de Jesus. Não saia daí, pastor Pádua vai falar já. Glória a Deus. Sem mais delongas, direto de São José dos Campos, pastor Pádua Rodrigues. Seja bem-vindo, pastor Pádua. Fala para nós aí um pouco mais sobre esse conteúdo abençoado de 1º e 2º Samuel. Pai do Senhor, meus irmãos queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Nós iniciamos agora, domingo passado, um novo trimestre na nossa escola dominical, pela graça de Deus. Nós agora estamos iniciando o livro de 1º e 2º Samuel. 2 livros que, como vocês já perceberam na primeira lição, no texto hebraico, originalmente, eles, na realidade, compunham um só livro. Então, 1º e 2º Samuel era um único livro. Quando houve a tradução do hebraico para o grego e tal, aí por uma questão até de tamanho, eles resolveram fazer 2 livros. E 1º Samuel inicia com o nascimento de Samuel. Embora o capítulo 1º a gente tenha uma predominância como um personagem principal da mãe de Samuel, Ana, a gente vai perceber que a partir daí o foco vai ser colocado em Samuel. Na verdade, gente, esse material de 1º e 2º Samuel, ele gira em torno de 3 personagens principais. Samuel, Saul e Davi. Então, esses 2 livros, eles trabalham o tempo todo tendo como evidência esses 3 personagens, embora o foco principal seja Davi. E o objetivo, na realidade, é mostrar como foi que surgiu o rei que o povo precisava. Então, vejam que, historicamente, os acontecimentos de 1º e 2º Samuel acontecem no período de Juízes. E a gente já sabe que esse foi um período caótico da história de Israel. O momento em que Samuel surge, na realidade, era um tempo de crise em Israel. A palavra de Deus vai dizer, e diz isso em mais de um lugar, e quando a Bíblia repete algo, é bom a gente prestar mais atenção, e ela vai dizer, na realidade, 4 vezes, no final do livro de Juízes, que não havia rei em Israel. E cada um fazia aquilo que achava melhor fazer. Ou seja, cada um tinha o seu próprio coração como um referencial.
não havia referenciais absolutos, morais, a palavra de Deus, o próprio Deus, que deveria ser o rei da nação, não era considerado como tal. Essa é a razão do povo desejar um rei humano, e as consequências disso é o caos e a desordem. E não é à toa que esse é o pior momento da história de Israel. E nesse momento a gente está diante de uma nação, e não é exagero, que ela estava arruinada pelo pecado. Agora, veja bem, considerando o pecado da nação, parte da solução desse problema estava na provisão de Deus através dos sacrifícios que era oferecido por quem? Pelos líderes sacerdotais. Só que qual que é o problema? É que a gente abre o material de 1 Samuel e a gente já percebe que os sacerdotes, que deveria ser, entre aspas, a salvação daquele povo, visto que eles eram responsáveis pelo sistema sacrificial, que naquele tempo estava em Siló. Siló era a capital religiosa, o centro religioso de Israel naquele momento, porque era lá que estava o tabernáculo. E todo o culto judaico, ele consistia em torno do tabernáculo e, posteriormente, em volta ou dentro do templo. Eles, rigorosamente, para fazer o culto, tinham que estar atento a isso. E aí, gente, nós percebemos que os sacerdotes também, eles haviam se afastado da presença de Deus. Eles também estavam corrompidos. E aí é que a gente vai entrar na lição de número 2. Então, a lição 1 apresenta Samuel como sendo esse elemento, essa criança que surge. É interessante como sempre que Deus faz algo novo na história, isso começa com o nascimento de criança, e isso é um padrão em todas as escrituras, desde o nascimento de Isaac através de Abraão, ou se voltar um pouco antes, a própria promessa lá de Gênesis 3:15 apontava para um que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse é um padrão interessante, até chegar no Novo Testamento com o nascimento de João Batista, de Jesus Cristo. Samuel nasce e ele é o homem que vai fazer essa transição. Então, perceba uma coisa, que a nação precisava de um rei. Eles percebem isso, entende que precisava de um rei. E essa é a história de 1 Samuel, que vai terminar com a morte de Saul, e aí a gente passa, então, a ter o reinado de Davi. É um livro de narrativas, esses livros, claro que, sendo um livro de narrativas, tem coisas boas, tem coisas não tão boas ou ruins mesmo, aquelas que Deus não quer que a gente imite. Isso é característica de um material narrativo. Mas é interessante, Samuel não surge do nada, ele tem uma mãe especial, uma mãe muito piedosa. Quando a gente olha a oração de Ana, no capítulo de número 2, que vai do versículo 1 ao versículo 11, mostra como aquela mulher era piedosa e como ela tinha uma compreensão muito profunda das coisas de Deus. E não à toa, Ana deu ao mundo um homem como Samuel. A gente também encontra isso em alguns lugares na história, inclusive com a famosa e conhecida mamãe do grande avivalista inglês chamado John Wesley, Susannah Wesley, que criou os seus filhos de um modo brilhante. Então, Samuel tem essa base, ele surge e vai, então, ser usado por Deus. E aí a gente vai para a lição de número 2, onde intitulamos o sacerdócio de Eli no sentido de uma liderança decadente. E uma coisa que a gente vai aprender aqui é que os pecados dos filhos de Eli, que eram 2, né, Ofni e Finéias, não eram qualquer pecado que a gente poderia dizer que fossem pecados pequenos. Existe, sim, diferença entre pecados e pecados.
Tanto é que Deus vai dizer, e a palavra de Deus afirma isso no capítulo 2, verso 17, que era muito grande o pecado daqueles dois moços perante o Senhor. E o pecado deles era que eles faziam a obra de Deus com absoluta indiferença, eles realizavam o seu serviço religioso, que deveria ser prazeroso, com descaso, com indiferença e uma atitude até mesmo blasfema, a ponto de que as Escrituras vai mostrar que eles profanam o templo. Deus reprova, então, Eli e a sua descendência, e Samuel é um homem que Deus, inclusive, diz que é um sacerdote fiel segundo o seu próprio coração. Um sacerdote fiel, isso está no capítulo 2, verso 35, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Então vejam que Davi não é o único homem segundo o coração de Deus, isso é dito também acerca de Samuel. A gente vê nessa lição 2 o que era o sacerdócio. Vamos ver um pouco sobre as características de uma vocação. Vocação é uma coisa muito bonita e brilhante. Sobretudo, a gente levar em conta que quando nós somos vocacionados e a gente entende que está fazendo algo que Deus chamou a gente para fazer, a gente não fica preocupado com o lucro, nem com o que vai obter como resultado material. Há prazer e há a bênção de Deus naquilo que a gente faz. A gente vai ver um pouco sobre, de um modo mais abrangente, quais são o dever dos pais, já que um dos problemas que Deus repreende Eli é exatamente sobre a questão da forma como ele não cuidar da sua própria casa, não disciplinar os seus filhos. Depois, a lição 3, a gente tem o chamado de Samuel, de modo claro, quando ele ainda era criança, Deus fala com ele. Tem algumas características aqui muito claras do chamado de Samuel. Eu digo que ele é pessoal, porque Deus chama Samuel pelo nome, ele é insistente, Deus vai repetindo várias vezes, é um chamado inequívoco, Samuel não tinha dúvida, e tem uma característica interessante, é que ele é respaldado pela liderança de Eli. Toda vocação legítima, ela tem um respaldo de uma outra liderança para lhe dar suporte e lhe dar apoio. A gente vai, então, ver algumas coisas sobre o ministério de Samuel, que teve um ministério tríplice como juiz, e é o último dos juízes, embora os filhos dele exerçam um juizado muito breve, depois já começamos a monarquia, mas Samuel, basicamente, ou de modo mais restrito, ele é o último dos juízes, foi sacerdote e também foi profeta. E o que mais se destacou no ministério dele, que chama a atenção, é esse ministério profético dele. E aí a gente vê alguma coisa sobre seu exemplo. Vamos para a lição sobre a tomada da arca, e a gente vê que a glória de Deus, ela se ausenta de Israel. Isso tem dois sentidos. De um lado é uma disciplina, mas de outro lado também é a misericórdia de Deus. Porque a glória de Deus não pode estar onde o povo está vivendo em aberta desobediência, em pecado. Isso vai trazer juízo de Deus. Então, a gente vai perceber isso, que a glória de Deus, ela se ausenta, ela se distancia da nação, e a gente percebe que o povo tem uma compreensão errada sobre Deus, tratando Deus como um ídolo, coisa que ele não era. A arca se torna um problema na mão de um monte de gente, em especial dos filisteus, e vai pulando de um lugar para outro, e onde ia era uma batata quente, até que, por fim, a arca repousa e fica longos anos, e lá vai ficar até que Davi vai levá-la para Jerusalém. A gente, então, passa a ver um pouco sobre o reinado caótico de Saul, o primeiro rei de Israel, e como logo no começo ele já demonstra que não era o rei que deveria ser,
e aí surge, não é, o pequeno Davi, ainda como jovem na época, a sua épica batalha com Golias, isso está na lição de número 6. A gente vai perceber uma coisa bonita, que é a amizade improvável de Davi com Jonatas, que era, na verdade, o herdeiro legítimo. No entanto, a alma de Davi se liga com a alma de Jonatas, e a gente tem um exemplo bonito de uma amizade que eu chamo aqui, que ela era uma amizade desinteressada, inabalável e improvável, como já disse. Alguns ensinamentos e alguns elementos do que se exige para amizade: lealdade, sinceridade e confiança são ingredientes imprescindíveis para qualquer amizade. A gente, então, tem uma rápida análise aqui sobre a personagem Abigail também, nesse texto. Ela não pode passar, e ela não passa em branco no texto bíblico, é uma mulher com muitas qualificações, e a gente vai focar um pouco na beleza da mulher virtuosa. A gente depois parte para o fim trágico de Saul, quando Deus realmente reprova Saul, ao mesmo tempo em que exalta Davi, que se recusa a uma vingança pessoal, entendendo que Deus era aquele que ia cumprir a sua palavra. E aí o início do ministério de Davi, que também não foi o rei perfeito, como a gente sabe, e isso faz com que a gente perceba, gente, que o verdadeiro rei que o povo necessitava, que o povo precisava e ansiava, não era nenhum destes, e, portanto, nesse sentido, a gente percebe que esse material aponta para o futuro rei perfeito, o Messias verdadeiro que viria no futuro. E a gente vai terminar o nosso trimestre, vamos estudar um pouco sobre as sombras de Davi, o pecado de Davi, como Deus restaura Davi uma vez que ele se arrepende, coisa que a gente não encontra em Saul, que era o arrependimento. Davi comete coisas até piores, no meu ponto de vista, muito mais drásticas, e Deus o restaura, porque ele é um homem quebrantado, que reconhecia seus erros. E, por fim, a gente percebe, e nós vamos estudar algo sobre a forma como Deus disciplina os seus filhos. Creio que será um abençoado trimestre. Bem-vindos a esse material. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão querido. Obrigado, pastor Pádua. Deus abençoe o senhor, abençoe todos os irmãos aí de São José dos Campos. Um verdadeiro panorama, né, dessa revista de 1º e 2º Samuel. E agora eu vou chamar o pastor Jadiel Gomes, e ele vai trazer mais dados técnicos sobre o que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Muitas pessoas não sabem que pode estar fazendo um seminário na própria escola dominical. Pastor Jadiel Gomes, seja bem-vindo. Sou o pastor Jadiel Gomes e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade no canal do pastor João Neres de poder falar sobre este movimento do Espírito Santo, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Nós estamos aqui diretamente de Belém do Pará, onde foi gerado, onde o Brasil se reuniu para fazer este grande modelo de educação para abençoar as famílias e as igrejas, a partir da Escola Bíblica Dominical. Você já conhece o Programa de Educação Cristã? O Programa de Educação Cristã é a integração de todos os meios de educação da igreja. Nós iniciamos com a Escola Bíblica Dominical e passamos para as demais etapas, todas com reconhecimento, com celebração e com integração. Então, você começa a sua jornada de educação cristã nas escolas bíblicas dominicais, ali desde as classes de discipulado, a classe de adolescentes, inclusive com todas as idades estudando o mesmo tema. Mas tudo isso é um edifício de educação, é um legado que cada igreja, cada membro, cada professor adquire conforme o tempo, e a nossa igreja de convenção reconhece esse esforço, também reconhece o currículo proposto, e assim nós conseguimos, no banco da escola dominical,
certificar os nossos alunos em teologia básica. Olha que maravilha. E os nossos seminários e faculdades reconhecem esse tempo e essa carga horária para o estudo de teologia médio, nível avançado nos seminários, e as faculdades de teologia reconhecem para os devidos fins de crédito, compensação de carga horária ou hora extra de extra formação nos cursos reconhecidos pelo MEC. Então, a escola dominical se integrou com os demais momentos de educação e fez um grande movimento. Já somos mais de 100 mil alunos espalhados por todo o Brasil, usando nossas revistas físicas, nossa revista digital. Por exemplo, nós temos para todas as idades. Nós elaboramos revistas para adolescentes, revista para crianças e as nossas revistas para adultos, com aluno, professor. Você conhece o nosso currículo, a gente pode estar sempre atualizando, claro, mas está à disposição dos irmãos. E o melhor, esse currículo ele não é descartável, ele está sempre permanente. Nós temos uma verdadeira biblioteca de acervo que continua disponível para os irmãos para consulta, para pregação, para presentear, e você pode adquirir tanto físico quanto digital. Eu quero mandar um abraço a toda a audiência, aos alunos do pastor João Neres, que é autor de uma das nossas revistas, pastor Pádua, que também parece que participou desse programa hoje especial e é autor de quase uma dezena de revistas, tem nos abençoado muito. O Programa de Educação Cristã Continuada é um movimento de Deus para abençoar as igrejas, não só a Assembleia de Deus, né? Muitas igrejas pelo Brasil já adotam o programa e são muito bem-vindas. Nós estudamos a Bíblia juntos e para isso existe um pequeno manual que nós podemos dizer que hoje no Brasil é em quantidade maior, com melhor qualidade que existe no mercado e com menor preço, atendendo às mais diversas camadas sociais, desde os grandes centros no Rio de Janeiro, São Paulo, centro de Belém, quanto comunidades ribeirinhas, as igrejas espalhadas por todo o Brasil. Então, nós estamos à disposição dos irmãos, nossos contatos, nosso site, toda a nossa comunicação está à disposição pelo pastor João Neres, que é uma grande referência no Rio de Janeiro, para o Brasil todo, e tem feito um grande trabalho. Parabéns, pastores, contem comigo, contem com a igreja em Belém, contem com o programa de educação cristã continuada. Você e sua família podem estudar a Bíblia, receber certificação teológica na sua igreja. Procure se informar um pouco mais, converse com a gente e a gente vai lhe ajudar a poder desfrutar desses bons momentos na presença de Deus. Aos domingos pela manhã na Escola Bíblica Dominical, mas todos os dias é dia de estudar a Bíblia, de meditar na sua palavra e de ser transformada por ela. Até a próxima. Um abraço, pastor João. Um abraço, pastor Jadiel. Que maravilha. Tivemos então aí um verdadeiro panorama da revista com o pastor Pádua e a parte do programa de educação cristã continuada, como funciona com o pastor Jadiel Gomes. Aqui estão os contatos do programa de educação cristã continuada, o Instagram, o YouTube, e através desses 2 telefones, eu creio que é a maneira mais fácil de se comunicar hoje, esses 2 números de WhatsApp que aí estão, DDD 91 31 10 2400 e também com DDD 91 o 98488 6910, ok? Você pode estar fazendo contato com os irmãos lá de Belém, com o pastor Jadiel, e estarão lhe atendendo para a glória de Deus. Bem, as perguntas aqui no canal, você pode mandar para esse e-mail ou para esse número final 3737. Deus abençoe, meus irmãos, um bom trimestre, boas aulas nessa revista maravilhosa, 1º e 2º Samuel. Um abraço a todos e a paz do Senhor.